Boa tarde. Hoje nosso palestrante foi o Sr. Lineldo. Lineldo, me responda. Quem foi Allan Kardec? Boa tarde. Quem foi Allan Kardec? Primeiramente, a gente tem que retornar um pouquinho antes. Allan Kardec, ele era um dos seguidores, de Pestalozzi, Ele era professor. Em um determinado momento, ele viu que eclodia, no mundo, algo em torno, das comunicações espirituais. No primeiro momento, ele queria estudar para tentar entender o que estava acontecendo. Ele não tinha a finalidade de codificar a doutrina espírita. Ele começou a estudar esses fenômenos que aconteciam na França e em tantos outros países. E ao longo dos anos foram chegando a Kardec comunicações de espíritos na França, na Espanha, na Inglaterra e tantos outros países. E o que ele começou a fazer? Cruzar essas informações dessas mensagens que chegavam a ele. Ele viu que estava surgindo algo diferente. E ele, cada vez mais ele procurou estudar e aprofundar nesses fenômenos. E nisso ele começou a compilar essas informações. Viu do que estava sendo falado na Espanha, na Inglaterra, na França e tantos outros países. Tinha algo em comum. E como interpretar esse algo em comum dessas mensagens? Ele viu e começou a estudar que essas mensagens vinham através de comunicações espirituais. Comunicações essas que ele queria compreender. E nesse processo de compreender, ele começou a juntar todas e colocar em livros. E hoje, o que nós temos? A codificação espírita, o Pentateuco. Kardec teve um papel tão importante para a doutrina espírita. Imagina se Kardec não tivesse no primeiro momento essa curiosidade. Provavelmente a espiritualidade amiga poderia ter colocado outra pessoa no lugar de Kardec. Mas Kardec aceitou essa missão e levou até o fim o seu propósito de tentar trazer para nós esse mundo extra espiritual. Por favor, nos fale dos livros da codificação. Livro dos Espíritos. O que o Livro dos Espíritos vem nos trazer? As comunicações dos Espíritos. São perguntas e respostas. Kardec perguntava e os Espíritos respondiam. E essas respostas vieram de todos os países. Perguntas que Kardec fazia e posteriormente refazia a pergunta novamente, tentando com que os espíritos respondessem algo mais. E o que os espíritos respondiam? A mesma coisa. Livro dos Médios é destinada a quem? Aos médios dessa doutrina. São os ensinamentos morais que os médios devem seguir. Os ensinamentos de transformação, ensinamentos para que possamos estar mais próximos dos nossos irmãos desencarnados. Evangelho. O que o Evangelho vem nos trazer? Os ensinamentos de Jesus, de forma clara, para que possamos compreender. A Gênese. O que a Gênese vem nos trazer? A Gênese, se a gente for aprofundar nos ensinamentos da Gênese, é o processo de formação dos mundos. É aquilo que os cientistas vêm nos falar todos os dias na nossa vida. E obras póstumas. O que obras póstumas vêm nos falar?
vem nos trazer mais conhecimento ainda, para que possamos cada dia mais buscarmos compreender essa doutrina que tanto tem nos ensinar, de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Céu e Inferno nos dá uma visão do mundo espiritual. O que nós vamos encontrar? Às vezes nós julgamos que vamos encontrar o céu. Mas o que é o céu? O céu é aquilo que nós vivemos de acordo com os nossos atos e ações. Se praticamos o bem, o que nós vamos encontrar após o nosso desencarne? Nós vamos encontrar aquilo que nós plantamos. Vamos encontrar coisas boas. E se praticamos o mal e vivemos na erraticidade, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar trevas, dores, sofrimentos, agonia. O céu e o inferno nos proporciona uma visão do mundo espiritual que nós vamos encontrar após o nosso desencarne. Para você, qual é o principal ensinamento da doutrina espírita? Para mim, o principal ensinamento da doutrina espírita é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E como nós amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos? Através da prática da caridade. De que forma nós podemos praticar a caridade? É nos colocarmos no lugar do nosso semelhante. É sentir a sua dor, é sentir a sua agonia, a sua fome, o frio que ele sente. Para mim, é a caridade. É aquilo que Jesus vem nos ensinar em todas as suas passagens. É praticarmos a caridade desinteressada, a caridade por caridade, amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Não esse amor que nós temos aqui no planeta Terra, amor que espera troca, retribuição. É amar por amar, é o amor de Jesus. Pois nos seus últimos atos, ele nos deixou grandes mensagens, que é amarmos aqueles que estão ao nosso lado. E o que Jesus fez nos últimos atos? Crucificado entre dois ladrões, o que ele diz para os dois? Antes que terminasse o dia, eles estariam com Jesus na casa do Pai. É esse um dos grandes ensinamentos. É esse amor de Jesus que nós temos que buscar todos os dias. E de que forma nós devemos buscar esse amor de Jesus? Primeiro, é conhecermos a nós mesmos. Segundo, praticarmos a caridade desinteressada. A caridade e nos aproximarmos do nosso semelhante. É amar por amar. Então, para terminar, eu gostaria de saber: a obra de Kardec está completa ou existe uma obra complementar? Pergunta, né? Se a obra de Kardec está completa? Sim, a obra de Kardec está completa. Aí nós podemos retornar um pouquinho antes. Eurípides Barçanufo. O que Eurípides Barçanufo veio acrescentar na obra de Kardec? Será se ele fez um adentro às obras de Kardec? Ele complementou mais alguma coisa no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, obras póstumas? Não. O que Eurípides Barçanufo fez? Ele exemplificou as obras de Kardec através da caridade. Se trazermos para mais próximo a nós, Chico Xavier, o que ele acrescentou nas obras de Kardec? Ele escreveu o Livro dos Espíritos 2, 3, 4, 5? Gênesis 2, 3, 4, 5, o Evangelho? Não. Chico Xavier, ele exemplificou tudo o que Kardec escreveu, que ele compilou nesses livros. Ele trouxe o exercício da caridade, a prática do amor. Então, as obras de Kardec está completa. Estará completa por muitos e muitos anos. O que nós podemos entender das obras de Kardec? São conselhos, são ensinamentos. São conselhos, são ensinamentos que nós devemos trazer para as nossas vidas e exemplificarmos através da caridade. Da caridade
para com o próximo, da caridade moral, da caridade em praticar o bem, da caridade em minimizar o sofrimento dos nossos semelhantes, da caridade em saciar a fome daquele que não tem o necessário sobre a mesa, da caridade em ensinar os ensinamentos de Jesus. Porque todos os ensinamentos que existem inseridos nas obras de Kardec remetem a quem? Ao Cristo. Remete ao amor universal do nosso irmão Jesus Cristo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.